Queixara, tá? Se alguém conhece aqui, ele foi um dos primeiros a usar esse termo aqui no Brasil, danças urbanas. Tinha um cara que começou a separar tudo, rock, pop e break. E isso era o Frank. Vamos lá. Olá a todos. Escrevo esse artigo para explicar a origem de um termo relativamente novo. Se trata do tal danças urbanas, que na verdade é apenas um sinônimo para o já usado dança de rua. Eu sempre achei, e por experiência própria, que o termo dança de rua era pejorativo. A tradução literal de street dance nunca foi bem-vinda para quem não faz parte dela. Muitos acham de imediato que somos mendigos, crianças abandonadas, sem teto e todo tipo de preconceito. Por outro lado, street dance em inglês não quer dizer exatamente dança de rua. É como o termo streetwear para a moda. A roupa não é feita na rua, mas inspirada por quem vive nela. Claro que temos a imagem dos anos 80 de garotos com boombox e sua pista de dança nas costas, popularizado pela mídia, que acontecia sim nos bairros dos Estados Unidos, mas não define por esse motivo as origens das danças urbanas como sendo o ambiente rua. Enfim, a tradução literal é falha e gera preconceito. Em 2005, eu tomei a decisão de banir o termo dança de rua do material da CIA Discípulos do Ritmo, após uma longa conversa com o Storm, na Alemanha. Minha ideia foi apenas eliminar o pensamento preconceituoso com o termo, e acreditem, funcionou muito bem. Cheguei na cultura hip-hop, mas até antes disso, na cultura das danças urbanas, pelo fitness. No geral não tinha muita informação e eu vinha de um caminho que não era lá de dentro, então assim, era tudo interpretado com menos informação ainda. Então, puta, a gente tinha muitos nomes diferentes para tentar categorizar cada uma das coisas e além disso tinha o mercado que fazia com que as pessoas gerassem nomes chamativos para o que faziam e tal, então tinha muitos termos diferentes. Eu acho a ideia da tradução para danças urbanas, eu acho genial. A gente vai descobrir aqui hoje, vamos falar sobre um monte de problemas desse termo, mas na real a motivação do Frank para tentar disseminar essa ideia, desse termo, puto, eu acho louvável e tinha tudo para dar certo. Sendo traduzido ou não, se a gente pensar no termo street dance, não é um adjetivo, é um nome próprio. Então, isso é um problema gigantesco, porque daí você começa a pensar, pô, então, primeiro, então as danças que são chamadas de danças de rua são feitas na rua. Não, não são. Mesmo que fossem, então todas as danças que são feitas na rua são essas danças aí, todas forem feitas na rua, então passaram a ser. Não, na verdade não é isso. A gente pode conversar aqui, a gente vai chegar a um consenso de quais são as street dances. A gente tem uma ideia generalizada. Alguém vai falar que sapateado é, mas talvez a maioria discorde. Então a gente elimina ela. Alguém vai falar que uma outra é, a maioria vai falar que não. Então a gente vai com consenso, a gente vai chegar a algumas. Essas danças que são, por consenso, street dance inegavelmente, o que é que elas têm em comum? E eu cheguei a algumas conclusões. Na minha opinião, isso é totalmente pessoal e passível de contestação. São norte-americanas, têm como base de vocabulário danças sociais, foram ou criadas ou pelo menos desenvolvidas em ambientes de festa e tem uma referência na música e na cultura funk. Então, se tiver esses 4 elementos, é uma dança urbana, é uma street dance. Se não tiver algum, talvez não seja melhor pensar sobre isso. Um exemplo, dancehall tem o vocabulário apoiado em danças sociais, foi desenvolvido em ambiente de festa, mas não é norte-americano e não tem referência na música funk. Então, na minha concepção, dancehall não é uma street dance, é uma dança popular jamaicana. E eu tenho uma outra preocupação também, porque não é só as danças urbanas vinculadas ao hip hop que usam o termo urbano.
Eu já presenciei duas personalidades do frevo, que é o Antônio Nóbrega, que é do Brincante, e o Ângelo Madureira, utilizar o termo dança urbana para falar sobre a história do frevo. E aí eu vejo a galera do hip hop dizendo urbano, e eu vejo a galera do frevo dizendo urbano para coisas distintas, né, para coisas que não tem uma relação bem provavelmente o Frank não tenha trombado com Madureira. Não tem como a gente resolver com um termo que seja de definição, que explique, por exemplo, Duster é Duster porque é o carro que anda na areia, não sei o que, não adianta, tem mais um monte que faz isso. Tem que ser um nome, se possível, um nome que não tenha nenhum significado. Slavers. Estão se organizando e começam a escrever por nós, e aí a gente começa a criticar eles que estão escrevendo o que a gente não fez. Né? E aí eu acho que a briga ela vai ser eterna em relação a isso. Porque o termo vai ser aqui, aí eu acho aquilo, aí vai vir coisa nova, e nada foi registrado. Né? Então acho que a gente não tem, não sei nem se vai ter um dia, mas acho que a dança de rua, enquanto não tiver uma coisa que estipula algumas coisinhas, vai ficar na briga meio eterna disso. Qual é a produção de conhecimento que a gente gera aqui, discutindo essas coisas? E aí, quando eu faço essa dicotomia, né, tipo, isso é uma dança urbana, eu automaticamente já estou falando, aquilo que está no campo não é. Então, eu já começo, de maneira empírica, a dizer sobre um campo do conhecimento, né? Eu já começo a estabelecer algumas coisas. Mas só que, muitas vezes eu me pego também pensando que quando a gente faz isso, a gente não está falando só, né? Aquela dança foi criada na urbanidade. Então, quando eu faço um ponte, é vazio isso de ideia? Era porque eu não estava vendo nada naquela construção urbana, sabe? Então, tem uma construção aí dentro que muitas vezes, tipo, é locking. É locking. É point. Você tem que saber que é point. Tá, mas se a gente for um pouquinho mais fundo, a gente começa a olhar figuras que estavam influenciando essas pessoas. A gente começa a olhar dentro dessa construção social estadunidense, de pós-guerra, né, com o capitalismo chegando na pegada ali, consumo. Por que é mais fácil chamar de danças urbanas? Se eu não tiver um pacote para poder vender, é muito difícil vender. Então, muitas vezes, em muitos debates, eu acompanhei a gente falando, né? Tipo, tudo chegou misturado. Porque alguém investiu para que isso se tornasse um produto, para que isso fosse vendido. Essa construção dessa sociedade líquida moderna, que a gente vive cheio de tecnologia o tempo inteiro, consumindo, comprando, comendo. Se eu não vendo com o termo street dances, a dança que está se fazendo nas ruas, para o povo jovem e tudo mais, isso vai começando a cair aqui também, como, olha o que eu quero consumir. A gente pode falar o Electric Boogaloo, todo mundo conhece, massa, então já é um lugar comum. Mas qual é a epistemologia do conhecimento que essa galera colocou? Qual o fundamento? Né? Que a gente vive falando do fundamento. Qual a produção de conhecimento? Eles conseguiram organizar um repertório e conseguiram se apropriar e transformar aquilo em metodologia de forma que talvez outras pessoas não conseguiram. Mas aí, como na capoeira, isso não torna eles criadores ou nada do tipo, torna eles criadores de uma escola, de um fundamento, de uma forma de organização desse conhecimento. Ele quer dizer o quê? O que é que define qualquer coisa que estiver englobada por esse termo? Isso é uma coisa que a gente pode conseguir, por consenso, resolver entre nós. Não resolve no mundo, mas pelo menos a gente consegue ter uma ideia um pouco mais estruturada e um pouco mais compartilhada, que é street dance, eu conheço gente da cultura hip hop de Manaus. Eles se chamarem de cultura hip hop, eles já estão se diminuindo. Nós aqui falarmos que nós somos da cultura hip hop, isso já está se diminuindo. Na verdade, a cultura hip hop diz respeito a um certo grupo de pessoas, em um certo momento e em um certo lugar. A gente recebeu as influências culturais e a gente tem uma ideia. A gente é influenciado.
Então, assim, por exemplo, as danças que foram desenvolvidas a partir da influência das danças urbanas lá em Manaus, com junção da cultura que já existia naquele lugar, na verdade não é mais uma street dance, no sentido do nome próprio. É uma outra coisa. Na minha cabeça, danças urbanas são umas 10 e acabou. É limitado mesmo. Afinal de contas, tem nome. Qualquer coisa que tem nome é limitado. Precisaria chegar nisso. Primeiro, entender quais são os elementos que fazem com que eu possa falar danças urbanas. É o quê? Eu gerei aqui uns 4, que eu acho que faz sentido, mas não acho que é conclusivo. Dá para pensar sobre isso. Depois disso, a gente pode pensar assim, tem algumas que são danças urbanas que historicamente já estão lá dentro. Ninguém colocou, meio que puxou para dentro. É porque esses 4 outros mais elementos que a gente pensar fazem com que isso seja bem prático ali, concreto. Aí, ou fecha de vez, ou esquece de controlar. Hoje, não é só as pessoas os dançarinos, os estudantes que usam o termo dança urbana. Então, nós utilizamos o termo danças urbanas, mas a galera das danças populares ultimamente vem utilizando muito também o termo danças urbanas para o que eles fazem. De certo modo, se a gente for parar e pensar no contexto, ok, é válido, super válido. E hoje é muito comum, e até mesmo vende fácil, a questão do urbano. Se é urbano, vende fácil. Em N fatores, ou na mídia, enfim. Então, acho que padronizar e segmentar determinadas danças para o termo danças urbanas, isso é algo que a gente pode fazer aqui, que ok. Mas é algo que o pessoal das danças brasileiras pode estar fazendo agora também. E aí a gente vai encontrar 2 pacotes, né? O termo danças urbanas, que se direcionar às street dance americanas, enfim, dentro desses vários termos, e a gente vai encontrar o termo danças urbanas, que se remete às danças populares brasileiras, tradicionais. Mas se a gente pensar de um jeito mais fácil, como a gente está falando de uma cultura norte-americana, a gente já não usa o nome Urban Dance, que deve ficar. Essas urbanas. Mas é que tá. Por que gerar um outro nome em inglês, sendo que esse nome nem é usado lá? Porque hoje, toda vez que algum de nós for falar danças urbanas, se referindo a rock, pop, break, enfim, toda vez que alguém daqui for falar isso, fala assim, danças urbanas, street dances. Que caminho estúpido. Que caminho estúpido. Não faz sentido. O nome existe desde o começo lá, já está bem estruturado com a ideia, chegou aqui rapidamente, não foi que chegou primeiro, não sei se chegou primeiro assim, mas rapidamente já estava aqui, faz muito tempo que está aqui. Se a gente fala street dance, todo mundo sabe o que é. Eu entendo a motivação do Frank, que era combater dança de rua. Mas para ele, sim, mas eu não acredito que ele, em qualquer momento da carreira dele, ele tentou combater street dance. O nome já existe, ele não vai ter que criar nada. O problema é, o que é uma street dance? Então, e não é a gente que decide, tá? Não é só uma avaliação histórica. Qual é street dance sem dúvida? Breaking é uma street dance sem dúvida. Tá. Qual é outra? Lock? Lock é uma street dance sem dúvida. O que essas 3 têm em comum? O que essas 3 têm? Agora pega uma que não é uma street dance, balé clássico, não é uma street dance. Pega mais 2, dança moderna, não é? Jazz é. Pelo menos é. Dança contemporânea? Sim, a princípio não é. Então pega essas 3. Agora vamos pegar o que essas 3 têm em comum. E essas 3 têm em comum. Um dia que elas se encontram, não se encontram, fechou. O segundo problema é, sendo um substantivo próprio, sendo um nome próprio, não sendo um adjetivo, a gente poderia entender que ela se encerra cronologicamente e geograficamente, porque é o nome próprio. Não sei se vocês sabem disso, mas o nosso cenário é moldado por batalhas e festivais competitivos entre companhias. Talvez vocês nem saibam, mas 90% das pessoas que estão aqui, direto ou indiretamente, estão fazendo o que estão fazendo porque em algum momento, alguma batalha ou alguma companhia fez alguma coisa que te influenciou. Então, 90% do meu início foi por causa disso. E retomar o controle disso é cada vez mais difícil. Mas para que ter controle?
a gente trabalha com isso. Eu sou professor disso. Se eu usar qualquer termo, eu sou obrigado a saber o que aquilo significa. Eu sou obrigado. Se a minha companhia se coloca como companhia de breaking, eu sou obrigado a saber o que é breaking. Mesmo que para depois eu dê um bico, uma bica no cu do breaking, foda-se, eu estou aqui para reconfigurar. Então, talvez a nossa produção literária não tenha que ser só de pesquisa, talvez ela tenha que se assumir como filosofia, tenha que se assumir como opinião, para gerar alguma coisa. Porque se a gente for esperar dados, não tem, simplesmente não tem. Então acho que você está corretíssimo, tem que existir. O que eu coloquei, na verdade, é a dificuldade é a gente concluir alguma coisa. Essa parte que se escrever um livro falando que é isso que eu não sei como fazer. Eu nem sei se dá para fazer, na verdade. O que dá para fazer é, que nem a gente fez o seminário lá, no Identidade. O que era a porra do seminário? O que você está estudando? Mas não tem conclusão, o bagulho não fecha. O que você está estudando? Não sei se é assustador ou se é legal, acho que é legal, na verdade. Ninguém pode concluir. O que dá para fazer é a gente falar sobre o meio. O fim não tem. Vamos falar sobre o começo, a gente pode falar da pesquisa. O meio, a gente fala da filosofia. E o final deixa aberto. Acho que é o lance de qualquer cultura popular, né? Uma cultura viva que, sabe, o começo é assim, dá para saber exatamente como começou, que é um monte de gente ali, vai surgindo, e o meio e o fim tá aí, né? Eu acho que o que a gente pode falar é coisa que está acontecendo. Assim, na minha vivência, eu vi isso, aquela pessoa fazia assim, aquele povo de lá fazia assado. É porque não tem fim, né? Isso é legal, isso que é bonito. Por mais que a gente não esteja vivendo a cultura na época, ela está acontecendo. Está acontecendo. E a gente falar do fim, a gente vai falar até o momento que eu publiquei a coisa. E parece que acabou ali. Sim. Aí o fim é ali. O que aconteceu depois é outra coisa. Mas eu acho que é importante. Porque não tem referência, né? Às vezes a gente fica escrevendo, não escrevendo, né? Escrevendo é bem difícil, né? Mas a gente fica na conversa de boteco. Mas isso que você falou, isso é importante. Porque assim, a gente só tem... falar uma coisa acerca desse negócio, que é muito louco. Mas tipo, eu tento muito, eu faço pedagogia. Sim. Então eu tento muito escrever sobre o processo de transmissão de herança cultural dentro das street dances que aconteceram aqui comigo. Eu não estou querendo falar de todo mundo, mas só que encontrando pontos de convergência com coisas muito claras e próximas. Existe cypher? Existe. Tem um processo. Eu danço, você assiste. Certo? Ao ponto que eu danço e você assiste, você começa a agregar alguns valores. A pessoa que está ali assistindo, vê você gritando, uau! Eu não sei nada do banco. Eu vou sair dali e vou falar, mano, aquele bagulho é mais da hora do que o que aquele mano fez. Sim. A partir desse momento eu começo já a entender uma noção de valores que existe dentro dessa comunidade. Mas só que tipo, eu não consigo achar referência. Eu não consigo encontrar referência para poder falar da Cypher, por exemplo. Aí eu tenho que buscar na capoeira, porque já tem uma coisa ou outra escrita. Tem uma frase de um trompetista chamado Wynton Marsalis. Ele fala assim: sempre que no mesmo ambiente existirem duas pessoas que tocam o mesmo instrumento, existe uma batalha mesmo que não declarada. Então assim, se eu começo a dançar pop aqui, não é uma música, começa a dançar pop, você dança pop, você não precisa batalhar comigo. Na sua cabeça você está me avaliando. É ou não é? Você não precisa rimar. Tem um cara rimando ali, você está ganhando. A Cypher tem isso como virou, né? A cultura hip hop transformou a roda em um ambiente de avaliação, de negociação. É raro hoje em dia a gente ter uma roda que é só de interação, de troca. O que originalmente nas culturas africanas era algo mais presente. Eu acho que o que você falou é muito forte e tem que ser valorizado. A bagagem motora, a bagagem cultural, né? A inteligência de grupo, a história de grupo, a consciência de grupo, tudo que acontece aqui, tudo que é passado assim, que não está escrito. A gente essa cultura hip hop vem de uma história, vem de uma influência cultural
em que as coisas aconteciam dessa forma. Depois do regime militar, a nossa cultura no Brasil passou a ser muito mais influenciada pelos Estados Unidos, pelo capitalismo, pelo mercantilismo. Nosso sistema de educação é o acadêmico gerando o academicismo em você para te preparar para o acadêmico. E só esse processo é valorizado, alguma coisa que está fora não tem muito valor. Então o processo de conhecimento sendo passado que não seja da forma acadêmica não tem valor. Isso está incrustado na gente, mano. Isso é um problemaço. Então a gente precisa escrever. É imprescindível, já passou da hora. Porque a gente vive no meio de tudo isso. No meio do que ele falou e no meio do que você falou. Continuar gerando conhecimento que é passado no empirismo, que é passado na prática, e entender que isso tem valor, mas também olhar para lá e falar, caralho, mano, legal, isso aí tá resolvido, mas não vão produzir nada, porque assim, isso aí tem limitação. Só aprende, só entende, só faz parte quem tá junto. Então pode ser uma forma de você se entender como um gueto e, pô, aqui é, você não é, você não é. Não, você não vai entender porque você não é. Até que ponto isso é legal? A escassez de dados é tanta em que eu comecei a comer pela beirada. Então, se eu queria entender, por exemplo, a história do boombox, eu tinha que começar a voltar para a cultura punk. Da cultura punk eu tive que voltar para o rockabilly, do rockabilly eu tive que voltar para o início do rock eu tive que voltar para a cultura soul e para o início dos primeiros jukeboxes. Para entender o sound system, eu tive que estudar o sistema econômico da Jamaica antes de 62, enquanto ela ainda era colônia inglesa. A gente precisa pesquisar por fora. A gente precisa estudar cultura hip-hop sem estudar hip-hop, sem estudar cultura hip-hop. A gente precisa estudar breaking sem estudando antes de 1960, sabe? Então a nossa pesquisa da Cypher, por exemplo, tem que ir muito longe na contramão da cronologia. Tem que buscar na África mesmo. Ó, primeira pintura que existe, que a gente conseguiu resgatar de pessoas dançando de forma organizada, foi encontrada na China, mais ou menos por volta do ano 7000 a.C. É um desenho das pessoas de mãos dadas em círculo. Você quer estudar sobre Cypher? Você tá fudido, brother, porque você não vai estudar o hip-hop. Você vai estudar a China 7000 anos antes de Cristo nascer. Morrer, no caso. Ah, mas tem o livro do Negraxa, mas tem o livro vermelho do hip-hop. Legal, ainda bem que tem. Graças a Deus que o Negraxa fez isso. Graças a Deus, o Negraxa é um cara que tem meu respeito total, mas ele é só ele, mais um outro ali, mais um outro ali. Ele é o começo, o Negraxa é um cara que está começando o processo. Graças a Deus ele começou, mas está no começo, não resolve. Então a cultura hip-hop em si não resolve a pesquisa, a gente precisa pesquisar por fora. Acho que o termo danças urbanas já funcionou, hoje não mais. Hoje você tem que sempre explicar. Tipo, dança urbana, quando você dá uma aula de dança urbana, você tem que explicar pro aluno o que é dança urbana, pra quem tá te perguntando o que é dança urbana. Aí você fala, street dance, aí o aluno fala, eu sei o que é. Tem várias outras pessoas usando esse termo, que não é um problema, é muito legal. Só que daqui a um tempo, daqui 5 anos, o termo danças urbanas vai falar sobre muita coisa, que vai além de tudo isso que a gente está falando. E aí teve uma construção social do locking que fez ele uma dança urbana. E qual é essa construção social? Um elemento que pode começar a resolver é o funk. A era funk, a cultura funk, a música funk. Porque o que veio antes disso, obviamente veio antes do funk, não foi influenciado por ele, claro, mas tinha uma trajetória, um caminho. A partir do funk, por muito tempo, quase tudo que foi gerado de cultura popular, tanto na música, mas falando de dança, tudo foi influenciado por funk. Então acho que a ideia da música e da cultura funk é um início de um raciocínio. Então funk é um elemento que eu considero essencial para a gente tentar começar a discutir o que é uma street dance. Porque se você pensar, o locking ele nasceu de passos que o cara sabia executar de uma forma diferenciada. E aí eles começaram a categorizar como locking. Né? Ao mesmo tempo que esses passos já eram feitos pelos Lindy Hoppers de uma forma totalmente diferente, só que igual, entendeu? Com outro, só que eles mudam o ritmo e algumas intenções.
Eu tô dançando Não, no mas swing fala, jazz, o problema não é eu faço esse. igualzinho, cara. O problema não é esse. Surgiu uma dança Uhum. durante ou depois da era funk. Surgiu uma, seja lá qual for, locking, por exemplo, surgiu. A discussão é, essa dança é uma street dance? Tipo, tem início a era funk. Se organizar junto a era funk pode ser considerado danças sociais. O locking se organiza dessa forma na era funk. Então, tipo, não tem como dissociar ela disso. Se você deslocar ela do funk, provavelmente ela não seria mais locking. Ela seria outra coisa. Talvez ela continuaria sendo as danças soul, danças sociais, coisas do tipo. A gente tentando todo mundo que pesquisou um pouquinho mais, tentando resolver essa história do que é a street dance, chegou à conclusão de que sapateado também seria. Porque se você for avaliar, tem muita coisa em comum. É uma dança negra. Porque na minha opinião pessoal, sapateado não pode ser considerado uma street dance, porque eu acho que é diminuir a dança, o sapateado. Acho que é juntar ela com gente que nem é da família. É uma dança, uma junção de danças de colonizadores juntadas em um corpo de escravo. O que mais dentro dessa organização corporal, dessa gestualidade, dessa dança, o que foi concebido enquanto conhecimento, a gente pode tirar para poder falar isso é uma street negra? Então eu tenho que pensar mais coisas. Mesmo porque... Eu não sei, só estou Mesmo jogando. porque eu corro o risco de ser muito tendencioso, porque tem danças que eu quero que não sejam consideradas legítimas. A ideia de ser desenvolvida ou criada ou pelo menos desenvolvida em ambientes de festa. É uma coisa que eu acho importante, porque avaliando aquelas que eu acho que são, isso é reincidente. Esbarra no que você falou e eu acho que está corretíssimo. Tá bom, mas você acha que essa é por quê? É o ovo veio primeiro ou a galinha veio primeiro? É foda, porque é um raciocínio complexo esse. Mas eu entendo que aquelas que me parecem ser street dances, todas elas tiveram um início ou se desenvolveram em festa. Eu acho que é um elemento para ser discutido. Essas danças que eu entendo como sendo street dance, todas elas tiveram um início espontâneo. Mas o cara não ia durante a semana para a garagem dele, para criar os movimentos, para chegar no final de semana e estourar na festa. Ele não estava criando. Ela se desenvolvia na festa. Ele criou um movimento na casa dele, pensando em estourar mesmo. Aquilo era consciente, direcionado, com foco, com objetivo, sem dúvida. Aquele movimento, aquela session, tudo isso foi consciente, não foi espontâneo, não foi um negócio que nasceu naturalmente ali. Talvez tenha sido, talvez não, ele é contestável. A Soul Train. A gente pode até colocar ela no lugar de festa. Ela é programada, ela tem todas essas questões. Mas mesmo se eu pegar uma festa da minha casa e colocar no programa do Gugu agora, É diferente. ela perde algum caráter. Mas mesmo Qual que a o gente... caráter? Qual a legitimidade que ela perde? Talvez, por simplesmente as pessoas que estão ali, tem outra legitimidade nesse encontro, que não é a mesma legitimidade que tem no programa da Soul Train. Ambos têm legitimidades muito diversas, muito diferentes, distintas, embora sejam as mesmas pessoas que estejam lá. E aí, então, nesse sentido, a Soul Train talvez fosse outra coisa. E aí fosse um programa de televisão que ajudou nesse processo de construção da dança locking. Mas às vezes esse estímulo de se mostrar não é o mesmo da roda na hora que tá... Sim, sem dúvida. Mas eu acho que o Soul Train teve esse impacto de mostrar assim, mano, olha o que eu sei fazer. O rock é uma dança muito performática. Por que o house não é performático nesse naipe? Eu acho que se eliminar Soul Train, talvez não existisse rock. Mas o fato é que ele, mesmo se tiverem começado lá dentro, ele só se desenvolveu nas festas. Caraca, o cara faz diferente numa época que todo mundo faz igual. Sim. Tipo, quando ele se joga de boca lá na roda lá pra fazer uma cena que todo mundo acha que maluco louco, não sabe o que tá fazendo.
é o diferente. É o que todo mundo faz, diferente. Das 4 que eu tinha pensado antes, falta uma. Que essa acho que é mais fácil de defender. Breaking, por exemplo. A origem do breaking é toda de danças sociais. Depois os caras começam a meter o virtuosismo, costa no chão, fazer os bagulhos. Mas no começo é tudo danças sociais. Geracionalmente falando, naquela geração, dentro do funk, ele foi influenciado pelo funk. Então ele passou a estar dentro desse processo. Ele não estava fora, né, de alguma forma. Tipo, porque, inclusive, o Mr. Eagles, o cara fez um DVD inteiro falando sobre as danças sociais. De alguma forma, quando ele vai dançar, não dá mais para você dissociar ele das danças sociais. Nem o Bugalu-san, nem ninguém, nem as diversas escolas. Eu falo que a dança já está controlada. Ela já foi controlada. Infelizmente, não é mais arte, espontaneidade. Não é. A gente é mobilizado por um cenário estruturado, com regras. Se as regras não estiverem bem definidas, a gente vai perder o controle até disso. Já perdemos muito da espontaneidade do artista, do tesão, de tudo isso. Está tudo muito direcionado por motivações que não são as originais. Entendeu? E é isso, eu não tenho nenhum problema em relação ao passinho. Aliás, eu defendo que o passinho não seja uma street dance, porque eu acho que ele não pode ser diminuído. Porque eu acho que ele tem que ser entendido como um negócio brasileiro. Aliás, nem brasileiro, escuta. Do Rio de Janeiro. Tem que ser um bagulho carioca. É deles. Entendeu? Porque eu acho que tem que ser mais valorizado lá. O bagulho é de lá, não é. Escuta, não vem meter o nome em inglês ou enfim, qualquer outra coisa. É de lá, tem que ser valorizado. Não tem nenhum problema com isso. É exatamente o oposto. Isso não pode se enfiar lá no meio das street dances. Se for entendido como a mesma coisa, já a gente perde o controle. No Rio de Janeiro eles acabaram. Já teve 2 tentativas de passar, colocar o passinho como sendo uma dança urbana. Por quê? Dança urbana é um termo que aceita, cara. Como é que você vai contestar? É um termo que aceita. Como é que você briga contra isso? O cara manda pra Joinville lá, aí os caras vão começar a chamar de preconceito. Não é? Imagina, é o extremo oposto, é exatamente o oposto, é valorizar essa porra. Mesmo com eles. Do que fizeram com a gente vai estar fazendo com os próximos. Mas em que lugar colocamos o passinho? Um lugar que ainda não existe. Se um grupo quer ir pra Joinville. Danças populares brasileiras. Faz o seu primeiro festival, danças urbanas brasileiras. Faz o seu festival, você vai ficar rico. Que o passinho, o romano e o lagartixa, por exemplo, são por momentos tem as mesmas motivações das danças americanas, mas são brasileiras. Sim. Então acho que seria o recorte. Eu imagino que sim. E cara, imagina se a gente começa a fomentar esse cenário. Que foda! Quanto material já existe. Do mesmo jeito que eu sempre falei que o pessoal do Street Jazz tinha que fomentar esse cenário. Por que fica lá se enfiando pra correr tipo um b-boy? Não faz sentido, tá tudo errado, cara. É balé clássico com catira, é dança contemporânea com cavalo marinho. Como é? A não ser que a gente avalie assim, é competição de dança. Vamos lá, mas já limitou. Vocês já pediram para ser menos. Então, não faz sentido na minha cabeça isso. Sim. Não existe até hoje um evento específico de street jazz. Se eu tivesse dinheiro para fazer, brother, eu ia trocar de carro a cada festival. Que é o que mais existe no Brasil hoje em dia. E ao invés de formatar, de entrar uma coesão ali, formatar um evento específico disso, não. Fica se colocando lá para combater breaking. Não faz sentido, as coisas nem se ligam. Eu não consigo achar um ponto de conexão, sabe? E eu acho que esse passinho, dança do romano, lagartixa e mais danças regionais fora do circuito Rio-São Paulo, né, meu? Que eu tenho certeza que existem. Então, mas é influenciado, lógico que é influenciado por lá, sem dúvida. Quer saber? O de lá também é influenciado pelo daqui, o house vem da onde? O breaking? Quanto de capoeira tem lá? Foda-se, esse não é pré-requisito. Onde é que ela se formatou? Que corpo? Corpo de quem que fez isso acontecer? Que fonte bebeu, né? De que fonte bebeu, beleza, mas essa fonte desembocou e se formatou no corpo de quem? Do norte-americano. É a dança norte-americana. Não é igual ao original, foi influenciada. A dança do passinho. Caralho, quanta coisa do house, do hip hop, do breaking, do popping tem lá. Sem dúvida se influenciou.
Mas põe do lado de um popper e vê se é igual, põe do lado de um b-boy e vê se é igual, não tem nada a ver, é outra história. Então onde é que ela se formatou? No corpo de quem? É brasileira. Entendeu? É brasileira. Eles também beberam na nossa fonte e continuam bebendo, sempre vão beber, e é assim, isso não é demérito. A nossa troca cultural é assim, a miscigenação cultural vai acontecer para sempre cada vez mais. A gente não existe mais fronteira, não tem mais fronteira geográfica, acabou essa porra. A troca cultural é constante, cada vez mais intensa e vai ser assim para sempre. Agora, onde é que se formata? Onde é que isso acontece? Estrutura. Passando do romano não existe em lugar nenhum, cara. Só por aqui, né? Enquanto a gente usar o termo urbano para se referir a X danças e outras não, isso pode ser encarado como preconceito. Sim. Porque da mesma forma que o cara que dança o romano e eu que danço o break quer participar de um evento de urbanas, outras manifestações que usam o termo urbano também podem participar. Sim. E aí eu vejo um problema grande mesmo se os caras são festival de dança urbana, festival de dança urbana. E aí? E aí vão participar todas as danças que se encaram como urbana e são urbanas, porque elas convivem no meio urbano, né? Agora se a gente começar a pensar no nome próprio da parada toda, street dance, vai ficar mais fácil de você dizer, não, você está no lugar errado, né? Esse não é o espaço adequado para X dança, entende? Porque ela não faz parte, não compõe, não tem esses critérios, né? Então é muito mais inteligente da nossa parte usar o termo, o nome próprio street dance do que o geral urbano. Todas as street dances que a gente entende que foram apenas modas nos Estados Unidos. Modas. E como moda passageira, momentânea. Então assim, locking, por exemplo, locking durou, sei lá, 5 anos, 4 anos nos Estados Unidos e sumiu. Sumiu. Se o Tony Gogo não tivesse ido para o Japão e os japoneses não tivessem mantido o locking vivo, talvez o locking não existisse. E não hoje, a geração do Frank, a geração do Marcelinho, talvez eles não entendessem locking como sendo uma dança, mas talvez como um momento, uns passos, alguma coisa que aconteceu em algum ponto. É como se hoje em dia se for numa festa aqui e dançar na boquinha da garrafa. Tipo, tá zoando, tá tirando uma onda e tal. Tipo, é uma moda, passageira, um momento só. O Jeff Chang fala no Can't Stop, Won't Stop, ele fala a geração seguinte é que estrutura e dá nome à geração anterior. Não é a própria geração que sabe que ela existe, ela só está indo, vivendo o momento e participando da geração. A influência negra, ela é uma matriz dentro de tudo aquilo que compôs, que construiu o hip hop. Né? Então, a diáspora negra, que se fala tanto como o que deu origem ao hip hop, na verdade ela é uma das influências raciais. Então aí essa questão racial é uma questão que eu acho que gera pano pra caramba pra gente debater sobre qual que é a influência, qual diáspora que teve mais importância dentro da construção do hip hop. Se foi a negra, se foi a hispânica, se foi a inglesa. Pensar nessa questão racial, de alguma forma, quando é isso, tipo, a gente tem esse grupo e aí coisas começam a nos afetar, enquanto pessoas latinas, pessoas negras, e a gente já traz um vocabulário no corpo, mas a gente se localiza em algum lugar. E aí você trouxe, tipo, e os guetos, né? Porque essas pessoas não chegam lá e vão para a classe média. Elas não vão para bairros ricos. Então, tipo, automaticamente não é só organizá-las num lugar, os Estados Unidos da América. Tá lá. Ela está ali dentro de um estado, dentro de um município, e ela vai se afunilando. E quem forma esses municípios? São muitos lugares. Mas só que, desses muitos lugares, quantos são da classe mais alta da cidade? Das cidades? Que esse conceito estava se organizando. Só não fecha o raciocínio avaliando principalmente o house. O principal lugar de desenvolvimento da dança house foi um clube chamado Paradise Garage. O Paradise Garage era um clube que você não podia ir lá e pagar e entrar.
você era convidado, existia uma sociedade como de clube, de clube Palmeiras e tal. Você tinha que pagar uma mensalidade, era um associado, é isso, associado. Predomínio não era de poder aquisitivo, era de condição sexual. Era gays, quase todo mundo usava drogas, era homossexuais, consumiam drogas. Essa é a 90% das pessoas que estavam lá. Aí pode. Poder aquisitivo não. Eu acho que tinha mais gente sem dinheiro, Porque o que você estava falando é isso, a gente passa o conhecimento aqui dentro, mas é aqui dentro. O resto absorve com que a mídia joga, a mídia é maldosa, a mídia é rasa pra caralho. Principalmente no contexto do break. Tem uma galera que ainda entende o street dance como sinônimo de break dance. Sim. Né? Porque eles, a pronúncia, se você não é? rima, de repente, sei lá, eles confundem muito. Né? Que aí é o break dance por conta da popularização do break. E aí, street dance. Break dance, street dance, e aí eles acabam associando a mesma coisa. Tem muitos b-boys que usam, que criticam quando você fala, eu faço street dance. Não, o street dance é um termo midiático da moda, não sei o que, blá blá blá, porque eles ainda confundem muito com o break dance. Sim. Né? E no nosso próprio cenário, a confusão com os termos ainda é muito frequente. E eu que lido com a dança que é chamada de hip hop. Sim. Imagina o tamanho desse problema. O termo hip hop é o maior aprisionamento cultural da história da cultura popular norte-americana. Nada mais que foi criado pós-hip hop fugiu desse buraco negro. Então assim, por exemplo, trap. Trap é um estilo musical único, feito com bateria 808, com um BPM bem baixo, tem um estilo de uso de hi-hat que não era usado antes, tem um jeito de rimar que não era usado antes, é um estilo musical próprio. Na rádio, ele é vendido como música hip-hop. Em 83, houve a primeira manifestação popular pedindo que o termo hip-hop fosse deixado de lado. Em Chicago, foi organizada uma manifestação dentro de uma universidade em que o grito de guerra era Let hip-hop go, let's welcome the next thing. Tipo, deixa o hip-hop, vamos receber o que mais que vem. Em 83, se pensar que 10 anos depois já estavam falando que chega, já deu. É um nome que já foi vendido e já passou a parte difícil do processo. Já passou a parte difícil do processo. Você entra na onda do que você queria uma onda. Cara, exatamente. Então, talvez se a gente conseguisse entender que street dance tem fim, seria mais justo até com o que vem depois. Claro. Eu tenho problema com dança popular. Isso por conta, inclusive, desse termo usado no Brasil. Nem estou falando em relação aos Estados Unidos. Porque ele é um termo que vem para poder organizar uma ideia política. Tipo, de organizar o território. O que tem aqui dentro que a gente pode vender. Eu fico meio sempre na contramão. Ele é um Dança popular, esses termos muito pejorativos. Porque a gente nunca usa o nome da coisa. A gente nunca usa o nome jongo. E aí o nome jongo nunca chega. Entendi. Assim como o hip hop. Tudo a gente usa hip hop. E aí o flex não chega. Porque aqui no Brasil esse termo tipo de dança popular passou a existir fortemente na ditadura. Né? Então, tipo, assim, eu fico sempre muito... faço muito ressalva a esse termo popular. Porque senão entra do povo. E aí a gente cai nesse lugar deslegitimado, né? Aquilo que não é organizado. É que usar o popular é muito fácil. Acho que tanto quanto o urbano. Porque se a gente for parar e pensar na dança urbana quanto dança popular, o rock ele não é popular. O breaking ele é popular. Você vai na aula ensinar e você começa, pá, o que é isso? É diferente quando você já chega assim, ó, chega aqui, ó, e é popular, ó. Dança urbana, dança do robozinho? Não, essa daqui, ó, o lock. Dança urbana que gira moinho? Não, o lock. O lock ele não é popular. Mas é que então, popular tem duas conotações, né?
cara. Dança de Uma rua, como dança de sendo, cabeça. uma como sendo popular do povo e e a a outra outra que é sim. conhecida e tal. Sim, sim. E o termo dança popular, eu acho que está certo, cara. O termo dança popular aparece como sendo aquilo que não é acadêmico. É a contraposição do acadêmico. É a contraposição, a princípio, ainda mais do que isso, da diferenciação das danças da corte com as danças dos plebeus. Então, assim, dá para entender o caminho que levou a isso, desde a ideia da dança da plebe e da corte, dança vernacular e folclórica depois para a dança popular, dá para entender. Mas o fato é que realmente tem uma depreciação, né? Quando se fala dança popular, não tem tanto valor. Acho que é verdade. Acho que é o mesmo problema que o Franklin identificou quando ele quis trocar Dança de rua, né? Pode crer. Eu acho que é isso mesmo. E que, mesmo no nosso território aqui, vai ter pensadores, velho, que vão falar disso, tipo, uns vão defender, outros vão... Igualzinho a gente está fazendo aqui. Pensador. Não, mas os pensadores vão falar que... Pensadores no sentido, chato. eu não estou falando nem pensadores acadêmicos só. Sim, eu estou sim. falando, por exemplo, a Leida Martins. Ela é mestra de congado e professora universitária, doutora. Sim. Pô, e aí ela vai fazer uma distinção, né? Tipo, quando ela traz o termo popular, ela vai fazer uma análise que é a seguinte, tipo, tá, então... Quando vocês falam sobre dança popular, fazendo essa analogia que você fez da dança de corte, da dança que está organizada, você coloca aí uma dança popular que não está organizada, na dança que não produz conhecimento, na dança que... Então, pode dicotomia. E ela vai fazer esse balanço. Assim como a Renata Lima vai falar, não, dança folclórica, talvez esse termo não surja aqui. Não é organizado pelas pessoas que vivem aqui. Qual é o termo que a gente organizaria nossas danças? E aí no Pará a galera vai falar que é dança parafolclórica, que já não é só o folclórico. Então tem um campo de discussão aí, tipo, que é igualzinho nosso, saca? Tipo, é complexo e até ajuda a gente começar a entender esse tipo de discussão das danças do street dance. E aí, mano, você tá mostrando o relógio aí, vai se fuder, mano. Eu vim lá de São Paulo com essa porra, mano. Cara, Assim, ó, eu vou pegar uma cerveja lá, vai se O cara falou fuder, que fecha